Olá, poderosa! Bem-vinda a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, que traz uma mensagem poderosa de motivação e renovação. Virgínia Fabres é jornalista com 30 anos de carreira. Dos telejornais a programa de negócios, esta ítalo-brasileira tem a marca da credibilidade e tem sido uma inspiração para mulheres 50+. Ela se dedica a falar de vários assuntos nas suas redes sociais. E hoje ela veio falar sobre a sua experiência vivendo na Itália como uma pessoa comum. Seja bem-vinda, Virgínia. É com muito prazer que a gente te recebe aqui na mesa, né, do Elas Têm Poder Podcast, um podcast que nasceu para contar a história de mulheres poderosas, né, para dar visibilidade aí a tantas mulheres incríveis que a gente tem no Piauí e no Brasil. Então, fique bem à vontade e essa casa é sua aqui. Vamos bater um papo, conversar, para contar para as mulheres que estão aqui nos assistindo como é que foi essa sua experiência. Porque quando a gente está no nosso país, na nossa cidade, que as pessoas, né, nos conhecem, a gente tem amigos, tem todo mundo, é uma coisa. Sim. Ter coragem de se aventurar em outro país, né? É bem diferente. Então, conta pra gente um pouco aí como é, por que você quis ir pra Itália? Pra gente começar aqui nossa conversa. Eu tô tão feliz de estar aqui. E aí, gente, o podcast, o primeiro, a gente nunca esquece. Olha aí, primeiro podcast. Elas Hoje é têm o poder, tá primeiro. podendo, hein? Hoje é o poder. E aí, a história toda começa assim, quando você fala, são mulheres poderosas, que a gente tá aqui batendo papo. Eu tenho, às vezes, uma gentileza com as meninas que me acompanham, de tentar desmistificar um pouco essa coisa da mulher poderosa. Porque, às vezes, isso inibe um pouco as mulheres comuns, as mulheres que estão ou na periferia, como estava a Anitta, ou outras, né, que a gente viu ascender socialmente, né? Elas podem ficar um pouco inibidas, falar, mas ela é poderosa, por isso que ela conseguiu. Eu gosto sempre de me colocar um pouco em um patamar de pessoa comum. Sim. Como todas as mulheres que estão aí no jogo da vida e que podem, sim, alcançar seus objetivos e serem bem-sucedidas. Sim. E que não significa que uma mulher que foi para a Itália ou uma mulher que está em casa, uma dona de casa, que cria bem os filhos, ela pode ser tão bem-sucedida como eu. Com certeza. Porque, para mim, o padrão de bem-sucedido é alguém que é feliz na vida. Eu sempre falo para homens e mulheres assim, o pai bem-sucedido é aquele que atrai seus filhos, que deseja estar com eles no almoço de domingo. Sim. Né? Esse é o homem bem-sucedido. Não é aquele cara que está ostentando em uma lancha, em um iate de luxo em Miami Beach. E, às vezes, pode estar com um vaso existencial enorme. Sim. E com infelicidade muito grande. É só o que a gente vê, né? E eu gostei muito de você começar falando já dessa forma, porque a gente até... eu sempre pergunto às mulheres aqui e sempre falo disso. O nome Elas Têm Poder, ele nasceu exatamente para isso aí que você está falando. Para dizer a coisa do poder, né? para dizer para toda mulher que todas nós temos o nosso poder. Isso. Independente de ser uma mulher famosa, de ser uma mulher dona de casa, como você falou, de ser uma mulher pra motivar, que está na né, periferia. Francis? Porque o poder que a gente fala, que é esse poder aqui, é esse poder interior. Eu digo que a gente é filha de uma fonte muito poderosa que criou a todos nós. Então, a gente é poderosa. Então, a partir daí, né, o poder que a gente conversa muito aqui e fala é esse poder interior, né? Esse poder da gente conseguir realizar nossos sonhos, da gente correr atrás, da gente, sabe, driblar aí as adversidades da vida e ir vivendo e realizando. Né? E aí eu queria lhe perguntar... como foi que partiu, né? Da onde foi inicial que teve essa ideia? Não, eu vou morar na Itália. Por quê? Olha a mania de tirar o óculos. Então, e aí, para completar o raciocínio, o meu pai era filho de 2 italianos, então eu já tinha, né, por consanguinidade, o direito à cidadania. Mas, com família morando lá, eu tenho primas que residem lá, minha tia, que já não mais é viva, vivia também na Itália. E aí eu achei, sempre eu tinha, dentro de um projeto de vida meu, porque tudo meu é planejado. Sim, é a mulher planejada. Eu sou a mulher planejada. E eu incentivo muito as mulheres nesse sentido. Planejem-se. Porque quando eu falei da Anitta, não é que eu sou fã da Anitta. Sim. Inclusive, eu acho que a Anitta tem uma pegada que não me atrai. Mas como empreendedora de vida, a Anitta, para mim, tem um significado nesse lado gigantesco. empreendedor aí, ela realmente é muito... Sim. Né? É louvável. Né? Garota da laje, Sim. da favela, e chegar onde ela chegou, ela tem um poder mental incrível.
Então, eu tenho minhas metas e muitos sonhos que eu sempre escrevi, projetos para o mês, a semana, o mês, o ano, os anos de vida. Tem uma planilha que eu tenho pessoal minha, às vezes até Sempre foi assim, compartilho. desde criança, Sempre, desde adolescente? Eu sempre dormia com aquela história do caderninho para escrever alguma coisa que eu lembrava no dia seguinte. Então, eu sempre escrevia tudo meu. E eu sou muito analógica. Eu tenho uma agenda física. Eu gosto demais de escrever Adoro. também. A nossa geração é analógica e a gente também. A gente é híbrida, A gente né? vai se adaptando, A gente né? é híbrida. Mas não significa que a gente não evoluiu, né, com a tecnologia. Sim. Mas significa que a gente tem algo pessoal de experiência que a gente quer levar para a agenda, tá, gente? Sim. O livro físico também. E aí, eu vi que você tem muito livro. Eu adoro né? livro. E aí, te respondendo, né? E aí, como eu tinha isso já do meu pai, eu tinha esse sonho de ter a cidadania. Com minhas primas lá. Quando eu conheci meu companheiro, que é o Juliano Trombini, que é alguém que já é mais maduro, já tem uma vida resolvida, os filhos crescidos. E eu estava já nesse meu ciclo de vida, organizando minha cidadania, que é aí que eu falo que às vezes a gente atrai as coisas de acordo com essa abertura com a mentalização. Para Deus e para o universo te ajudar. Eu acredito muito nisso. E eu já estava, meu filho advogado, com toda a minha papelada, gente, da cidadania organizada. Quando eu conheci o Ju, e ele falou, por que você não vem para cá e a gente dá entrada na sua cidadania? Não é fácil conquistar a cidadania. No meu caso, eu conquistei a cidadania muito rápido, em tempo recorde. Porque eu dei entrada em uma comune que tinha pouquíssimos processos. Aliás, ele disse que por consanguinidade o meu foi o primeiro processo. Que bom. Né? Porque às vezes a pessoa casa com italiano e ganha cidadania. Né? E no meu caso, porque ela tem um permisso de sojourno, um permisso de trabalho, vai indo e aí no futuro consegue. No meu caso, não. Em 3 meses, o meu processo foi aprovado. Meu Deus, foi rápido. Minha papelada era perfeita. Minha documentação, né? E aí, o meu filho fez esse processo. Eu sou muito grata à minha família Fabris, na Itália, porque o primeiro documento inicial mais importante, a minha família da Itália me enviou, a minha prima Elide me enviou. Foi nesse sentido. Viver como uma pessoa comum na Itália não é tão simples assim, né? Pois é. Não por eu ser aqui uma apresentadora de TV conhecida, porque não é simples para ninguém que muda de país. Sim, pois é. O dia a dia, como era a tua rotina, enfim, a questão da própria língua. Se existia alguma situação assim de xenofobia, por exemplo, não. Se pensa, sabe, se percebeu em algum momento, conta pra gente como é. O que é? O italiano, ele é muito rigoroso e ele é muito rigoroso com o modo de vida, mas já é natural deles. Eles são criados organizados. Sim. Então, você não sentiu muita porque eu dificuldade porque é organizado, né? Mas é rigoroso nos processos, para você... E aí eu posso descrever várias situações do dia a dia, para a gente compartilhar essa experiência. Conte aí para nós, que as pessoas gostam de saber. Gostam de saber. E aí, o que acontece? Por exemplo, se você vai para qualquer visita a uma empresa, se você quer comprar, porque... Eu preferi, que eu fui fazer a reestruturação da minha casa, porque eu tenho casa lá. Eu levei a minha sobrinha, que é arquiteta, daqui de Teresina. Sim. E ela fala italiano e inglês. Que chique. É uma Fabris. A gente brincava lá. E ela foi e fez a reestruturação com a arquiteta da minha casa. Fez paisagismo, fez... Mas por quê? Porque eu não tinha o domínio da língua. E eu precisava ter esse link... Sim. Com as lojas, Sim. com os fornecedores... E precisava de um profissional. Se eu fosse contratar um profissional italiano, que eu precisei também contratar, porque ela não tinha um registro como arquiteta. Então, a gente tinha um arquiteto que fazia a parte burocrática, técnica, junto à comune. Enfim, o processo documental. E ela fazendo o processo, o outro lado, né, da história. E facilitou muito para mim nesse sentido, eu levá-la para lá. Então, daí já começa alguma barreira no sentido de você, por exemplo, empreender o dia a dia de você não ter a língua. Mas, Francis, quem me conhece sabe que eu sou muito desenrolada. Eu brinco muito que o sorriso abre portas. É então, verdade. O segredo para quem vai viver fora é não ter orgulho, é ter humildade. Né? Sempre que eu me colocava no meu lugar de humildade, de que aqui é um país que eu estou chegando agora, apesar do meu sangue italiano, eu tenho que respeitar os processos aqui. A cultura, né? A cultura. E, realmente, para um brasileiro, é muito diferente. E você morava lá numa cidade pequena? Como era o nome da cidade? A cidade que eu moro é pequena, fica coladinho a Bolonha, se chama Piumazzo, uma cidade pícola.
de 7 mil habitantes, que você conhece o padre, conhece todo mundo que Ah, frequenta deve a ser padaria. ótimo. Aí tem aquele negócio da sexta, eles têm aquele negócio de depois do almoço dormir. Não. Não, Porque tem não? o italiano é viciado em lavoro, em É? trabalho. Eu É. pensei que eles paravam um pouquinho para dormir e tal. Não, não. O italiano tem os processos de trabalho, os horários rigorosos. Meu companheiro trabalha há 53 anos, não quer se aposentar. Eita. Então, o italiano vive muito, ele se alimenta muito bem, as massas são pouquíssimo... Tem pouco químico, né? É tudo muito certificado, é tudo muito... Mas, assim, os processos lá já são tão organizados por ser uma nação tão madura. O Brasil é um país jovem, né, gente? A gente está evoluindo muito. E aí eu falo que a gente tem qualidades excelentes no Brasil e outras qualidades excelentes na Itália. Defeitos, vamos dizer assim, coisas um pouco complicadas na Itália, como a burocracia, que é muito grande, e facilidades, coisas difíceis no Brasil. Para mim, o defeito do Brasil é a insegurança. Sim. Né? Porque viver na Itália, você tem que ser muito organizado. Para eu sair de lá, tá 2 graus. Então, naquele período, você vai plantar o quê? Vai colher o quê? Então, eles têm que plantar durante o ano. Cada estação é um guarda-roupa, cada estação é um costume diferente. E você tem que guardar alimentos que não são produzidos no inverno. É um país que passou por guerras, é um país que eles fizeram escola em gerenciar bem seu patrimônio histórico, sua cultura alimentar, os seus recursos financeiros e a natureza. Legal. Então, eles têm tanto para ensinar que você todo dia aprende um pouco mais. Então, eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? E a questão de amizades, as mulheres, por exemplo, né? Você se direciona muito na sua rede social para mulheres 50+. Sim. Como essa mulher 50+, lá na cidadezinha que você está morando? Muito diversa. Ela é uma mulher que não curte Instagram. Ela é uma mulher que não posta foto. Ela é uma mulher que não usa tanta maquiagem. Que não tem tanta modernidade. A questão do culto ao corpo, que a gente tem muito aqui no Brasil. Tem uma academia a cada poucas... na cidade vizinha, que é onde eu vou. Então, elas fazem o exercício físico como as caminhadas, elas cuidam muito da saúde, mas a questão estética na Itália, nas cidades pequenas. Milano, não. Milano, Roma, que entendeu? Já é metrópole, são pessoas tudo, modernas, né, gente? Mas, assim, nas cidades pequenas, as pessoas vivem muito uma vida familiar. Mais leve, né? Vamos dizer assim. Você conhece todos os gatinhos da vizinhança que andam na sua casa, bem gordinho, tem gatinho doente, magro, todos os animais. Quando eu falo essa realidade, gente, eu tô falando, espero que vocês acreditem, porque algumas pessoas podem duvidar disso. Os animais todos são chipados, eles têm um chipzinho na orelha. Se um animal se perde, eles vão ver se o animal tá com chip. Via de regra, tem um chip. Aí vai no chip, tem lá todas as vacininhas, quem é o dono, endereço, tudo. Legal. Como cidadã italiana, por exemplo, para vocês terem ideia, né? Eu sou cidadã italiana e tenho direito à saúde integral. Então, na hora que a minha cidadania foi aprovada, eu já recebi e-mail, correspondência do correio, me chamando para fazer todo o meu check-up. Ali eu não pago nada, mamografia, tudo. E a qualidade é boa? E a qualidade é excelente, os hospitais não são lotados. É muito diferente. Os hospitais, as pessoas falam baixo. Tem uma pessoa que passou por uma cirurgia ligada a mim, né? E essa pessoa ficou internada sem acompanhante. Não pode acompanhante. Os hospitais não são lotados. Eu sei. Então, ela passou pela cirurgia. Quem atende é o corpo médico, o corpo hospitalar. Você pode entrar para dar o alimento do paciente naquele horário só da alimentação e uma visita muito breve. E depois, pronto. Quem cuida é o hospital, cuidam muito bem, né? Claro que todo sistema tem falhas. Às vezes mostram na Itália. Tem pickpockets. Teve um assalto, teve um estupro na estação de Milano, alguma coisa assim. É verdade. E com a imigração, as coisas estão muito loucas na Europa. Mas não é a regra das cidades da Itália. Até porque... principalmente do interior, França, onde tem muito turista, tem gente de todo lado, termina, né? Acontece desse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que é bem interessante porque você tem essa oportunidade de vivenciar a Itália, vamos dizer, genuína, né? Porque eu acredito que vamos dizer, a essência do povo italiano, ela está realmente nessas cidades menores, nesse estilo de vida mais rural até, né? Sim, exatamente. Que você vai ver. Eu conheço muito pouco. Eu fiz uma viagem de bicicleta.
o ano passado, acho que não, ano retrasado, bem interessante, na Toscana. E a gente passa, né, pelas cidadezinhas, pelas aquelas plantações de uva, de oliva e tal. Eu acho muito... É aconchegante, né? Assim, ninguém sabe se é... Porque quando a gente está viajando e passeando, tudo é lindo, né? Mas, assim, a gente percebe, assim, parece que tem mais calma. É uma coisa mais desacelerada. Com certeza. Não é? Você não vê pessoas... Assim, é tão diferente porque aqui tem aquele aglomerado de pessoas nas cidades. Lá você não vê tanta gente andando na rua. É pouca gente andando na rua. A minha cidade não tem sistema de transporte público, de ônibus, porque todo mundo tem carro. E tudo é perto, talvez, né? Não sei. Não, as pessoas têm carro e você não vê gente caminhando. Então, as cidades maiores têm o transporte público, tem o trem, tem o ônibus, tem o metrô. Mas lá na nossa cidade não tem, porque não tem necessidade. As pessoas, os 7 mil habitantes, têm seu automóvel ou andam de bicicleta. Pois é, que é Os super idosos saudável, andam muito né? de bicicleta e se locomovem muito de bicicleta. Todo mundo junta seu lixo, faz sua coleta seletiva na sua casa e tem aqueles contêineres nas ruas e a gente leva o nosso lixo. Tranquilamente, né? Tranquilamente, todo mundo deposita seu lixo. Então, as cidades são limpas. Outra coisa que a gente tem curiosidade, eu pelo menos, é como é lá, aqui no nosso Piauí, né? Sim, No sim, Brasil, sim. aquela pessoa que tem um pouco mais de condição, ela tem lá não sei quantos mil empregados domésticos. Sim. Se ela tem 5 filhos, é uma babá para cada filho. Sim. Como é isso lá na Itália? O italiano come pouco fora, geralmente italiano raiz, que a gente fala, Sim. né? Para o brasileiro, para a gente aqui entender melhor. Ele come em casa, ele cozinha em casa. O homem adora cozinhar na Itália, né? As famílias cozinham. Comer fora não é uma realidade. Sim. Não tem iFood. Ai, não tem. Não, nas pequenas cidades no interior da Itália não tem iFood. Não tem Uber, né? Onde eu vivo não tem Uber, não tem iFood, nada disso. Agora, a Amazon funciona muito bem. Que bom, né? A entrega, às vezes, no mesmo dia. Logo, a gente tem lá um CD da Amazon pertinho de casa, na nossa região. E é fantástico o trabalho deles. Eu sou fã, né, da empresa. Acho que meu Deus, é legal. sensacional a Amazon no mundo todo, né? E aí, sobre o que você estava falando da rotina, Sim, né? tipo desse costume. De Se ter é muito empregado funcionário. doméstico, por Pronto. exemplo, como é lá na Itália. É. E aí, eu tenho uma pessoa que me auxilia em casa, que tem o seu próprio carro, que vai até a minha casa. Ela é uma italiana, que eu amo. Né? Uma pessoa que tem cultura, Sim. faz um trabalho muito bem feito. Eles são muito rigorosos nos processos. E eu faço muita coisa. Eu adoro, né, cuidar da casa, fazer faxina, gente. Eu adoro fazer faxina. Eu não sei cozinhar bem, mas faxina, eu sou a rainha da faxina. Né? Que bom. Eu detesto faxina. Eu preferi ir para a cozinha fazer eu alguma adoro, coisa. eu adoro. E aí, os processos que a gente fala de contratação de pessoas, França, as empresas têm processos... Eu falo muito de processo na Itália, tá, gente? Porque realmente é bem organizado. Os métodos são organizados, o tempo de produção é organizado, o funcionário ele tem que dar conta da sua produtividade. Como as grandes empresas do Brasil também, a gente sabe disso, né, gente? Só que lá, aqui você vê, uma coisa que chamava a atenção de alguns amigos empresários que vieram conversar comigo, é que o Brasil tinha gente demais dentro dos processos. Sim. Né? E esse gente demais que pesa o custo fixo da empresa. Lá, não, eles têm gente de menos para uma produção de mais. Eu estava até vendo esse dia numa palestra aqui no Brasil e o palestrante chamando a atenção também para isso, que as empresas querem, as empresas do futuro com a tecnologia, quase custo zero. Parece uma ideia assim louca, mas o mundo está caminhando para automação e para tudo que a gente está vendo. E os custos fixos, os custos básicos vão ter que reduzir e a sede, né, do capitalismo e ter mais lucro. Mas já é realidade em muitos países. E aí é importante a gente puxar lá para esse lado, que você já, né, fala muito de negócios. Sim. Embora exista muito essa automatização, que é muito legal, que a gente ganha tempo, reduz custo, né, como empresários e tal... Mas eu acredito ainda muito nessa questão do fator humano, do ser humano, principalmente em alguns setores. Eu mesma, tem dia quando eu vou ligar para algum lugar, um dia eu estava querendo marcar a minha mãe ia fazer uma cirurgia e eu queria tirar uma dúvida. Eu não conseguia, porque quando eu ligava
pro telefone lá do lugar, era só um WhatsApp todo automatizado e não tinha uma criatura para falar comigo. Para me dizer exatamente aquilo que eu queria, não tinha. Aí eu, meu Deus do céu. Aí no outro dia, quando eu fui lá pessoalmente, eu disse para a menina, a moça que estava na recepção, eu disse, olha, com quem que a gente fala aqui? Quando a gente precisa realmente falar com uma pessoa. Porque, assim, as empresas, elas realmente precisam buscar essa redução de custo e a agilidade também, né? Nos processos e tudo mais. Isso eu acho super legal. Mas esse fator humano, eu acredito, enquanto a gente for ser humano, ele vai ser... Ele precisa ser olhado de alguma forma. Porque, às vezes, eu já deixei de comprar em lugares assim que eu não consigo falar com ninguém. Entendeu? Por mais que a gente diga, é legal, aperta aqui, clica lá. Mas tem hora que você olhar para uma pessoa, né? Bater um papo ali, conversar. É uma experiência. Então, assim, é algo que o capitalismo, eu gosto muito de falar sobre ESG, né? Que é essa questão de você ter o lucro, mas não só o lucro pelo lucro, mas olhando esse fator humano, olhando a questão dos recursos naturais, enfim. A gente estar sempre com cuidado, nós todos que temos empresa, de estar valorizando, né, o ser humano. O ser humano, o contato humano, nós não podemos deixar de ser humano. Né? E a gente sabe que está caminhando realmente para isso e a gente tem que ter esse cuidado. Porque, olha, eu gosto demais de chegar num lugar. Eu fui. Troca, essa conexão, né, gente? A gente foi para Portugal esse ano e a gente foi para uns passeios e tal. Aí a gente comprou um passeio de cavalo. Certo. Quando a gente chegou nessa história do cavalo, eu peguei o cavalo. A mamãe ficou depois tirando sarro da minha cara, porque ela disse: teu pai tinha uns cavalos tão bonitos, tu não queria andar. Agora tu vai. O cavalo parece que tava sujo. Sabe? Via um monte de mosca no cavalo toda hora. Eu dizia, moça, e essas moscas? Mas o cara que era o dono do passeio, que foi acompanhando a gente nesse cavalo, ele tinha uma conversa tão boa. Ó, esse homem já tinha feito tudo. O meu marido disse que ele era o MacGyver. Tudo ele fazia, tudo ele sabia. E aí, uma hora, ele parou no meio lá de um campo, assim, que tinha uma mesinha baixa. Aí, ele tirou uma garrafa aqui de dentro da sacola dele, de uma bebida que ele disse que ele que fez aquela bebida, mas ele não dizia pra gente o que era. Aí, botou lá na coisa pra gente tomar. E era até gostosinho e tudo. E contou tanto caos, né, como a gente fala. Contou tanta história que, embora o passeio não tivesse sido nada de interessante, assim, de paisagem linda, nada coisa nenhuma, mas o que salvou foi a conversa do homem. Aí a gente voltou falando disso. Eu digo, olha, como é importante a questão da comunicação, do atendimento, porque, sinceramente, se não fosse a história daquele homem, a conversa dele, a gente tinha saído de lá, sabe, zangado, porque não foi nada daquilo. Aquela história de você comprar gato por lebre. A gente chegou no hotel, a moça falou maravilhas desse passeio. Disse que era lindo, paisagens lindíssimas e tudo mais. Nada, não vi coisa nenhuma de boniteza lá naquele passeio. Mas o cara era legal. Então, eu estou contando essa história para dizer a importância que é, até para você vender, fechar um negócio, né? Para você, enfim, atrair até pessoas também para trabalhar. Gente que saiba se comunicar, que saiba atender, que seja simpático. Eu acho que isso é um fator muito importante e que a gente precisa tomar cuidado nessa ânsia de reduzir custo e trazer mais produtividade, de não tornar as empresas muito frias, né? Só que a gente tem um desafio mundial. O Hopkins já falava sobre isso, né? A gente vive hoje esse paradigma global. Elon Musk também já alertou. A gente está caminhando para uma situação, segundo o Hopkins, a gente vai ter... E já é uma previsão, a gente vai ter uma massa de pessoas despreparadas. Sim. Menos ou mais. Não vai ter vaga no mercado de trabalho, não vai ter como alimentar tanta gente. No mundo inteiro, isso não é coisa para muito tempo, não, né, gente? É coisa bem... E esse desafio vai ser enorme com a automação. Sim. Porque os robôs estão tomando o lugar do ser humano. E não vai ter volta isso. E a gente sabe que a fome do capitalismo
ela é inesgotável. Então, é uma coisa que realmente eu concordo com você. A gente tem que refletir. Mais humanidade, menos máquinas. Exatamente. Não é que sejamos contra as máquinas, é ótimo, agiliza muito. Mas que a gente entenda que tem que ser, isso nunca cai de moda, né? O caminho do meio, o equilíbrio. Entre a produtividade, né? E até a gente mesmo como mulher, né? Entrando agora aqui no assunto que você gosta muito, que é essa história da mulher 50 mais, a gente fazer as coisas e fazer acontecer. Nessa história da gente conquistar o nosso lugar no mundo, né? Nosso espaço, né? A gente com vários papéis, mãe, filha, enfim, empresária, jornalista. A gente vai se envolvendo em muitas tarefas e muitas coisas. E a gente também vai vivendo no automático. Hoje, né, já tem vários retiros, congressos, né? Agora, há pouco tempo, teve o Congresso da Felicidade, lá em Curitiba, que leva a gente a refletir sobre a maneira como a gente está levando a nossa vida. E aí entra essa história da Mulher 50 Mais, que eu acho muito legal. Esse podcast mesmo nasceu depois que eu já tinha 50 anos, né? Foi tipo assim, uma aventura. Eu me senti tipo uma adolescente no dia, eu e uma amiga fazendo o primeiro episódio. Mas a gente, sabe, parece que tem hora que está se perdendo muito nessa coisa de querer mostrar que a gente consegue tudo, que a gente faz tudo, que a gente é legal, que a gente é poderosa. Aí vai, sabe, se embananando todo. Isso para quem acompanha a gente, né? Exatamente. Às vezes tem uma mulher lá do outro lado, eu digo muito, que a mulher que vem aqui, é muito legal ela contar também das vulnerabilidades dela, dos medos, do momento que ela tentou desistir de alguma coisa, do momento que não deu certo. Porque senão, como você disse lá no início, essa mulher que está assistindo, ela vai ver, meu Deus, então tem alguma coisa de errado comigo. Isso. Porque essas mulheres estão tudo aí fazendo e acontecendo. Isso. E eu tô aqui com dor disso, dor naquilo, né? Medos. E às vezes a condição em que a pessoa nasce, o ambiente que ela nasce, ela vai determinar. Esse ambiente vai determinar muita coisa. E eu sei que a gente tem que romper muita dificuldade. Até falei, vou repetir que eu falei de novo aqui, é o exemplo da Anitta, que saiu da favela, da laje, aquela coisa toda. Mas nem sempre é fácil. A gente tem que falar aí sempre guardando as devidas proporções. Então, por isso que eu tenho sempre essa gentileza. Na minha rede social, eu tenho sempre esse cuidado de dizer, né, na medida do possível, você vai tentando avançar um passo de cada vez, porque nem para todo mundo as realidades são iguais. Com certeza. Eu vou falar para uma mulher que está na guerra da Ucrânia, lutando para sobreviver, que ela consegue tudo, que ela é a Mulher Maravilha. Ela não é com a família, né, destroçada, um país em guerra. Porque eu tenho pessoas conhecidas que vieram da Ucrânia, famílias, e que hoje estão na Itália. Então, nesse período meu na Itália, eu pude... Europa, né? Muitas conexões. Muita coisa, e depoimentos de mulheres muito guerreiras, né? E que estão conseguindo se reinventar, que saíram de regiões de guerra. O meu avô saiu de região de guerra. Meu avô veio para São Paulo fugindo da guerra. Eu sou fruto de imigração. Então, eu tenho sangue árabe de um avô que passou 8 meses no navio, saindo da Síria, que só vinha céu e água. Para pedir água, tinha que mostrar o copo. Para comer, tinha que mostrar o prato, porque ele não falava nada, falava o árabe. Né? Porque eu sou Virgínia Gazi Fabris. O Gazi é árabe e o Fabris é italiano. Então, eu sou resultado de imigração. Então, eu respeito muito isso do ser humano ser olhado na sua essência. De que ele não vai conseguir romper tudo e nem sempre ele vai conseguir... Ele deu o melhor que ele pôde, geralmente. Isso. A gente dá, geralmente, o melhor que a gente pode. Então, o que eu quero dizer para as mulheres é que elas não desistam de sonhar. Eu sempre falo isso, olha, não desista de sonhar. Porque o sonho é a chave para acessar e materializar o que começou no pensamento. Tudo começa no pensamento. Isso aqui começou no pensamento do ser humano. Com certeza. Isso aqui começou para depois virar matéria. Então, eu falo muito para as mulheres. Sonho não é coisa para menina boba, não. Sonho é uma ferramenta poderosíssima que pode te fazer alcançar aí maravilhas na tua vida. Então, sonha, menina. E sonhar... E até tem uma frase, não sei se você viu ali na parede da nossa recepção aqui, que é uma frase que virou uma espécie de mantra na nossa empresa, né? Que eu criei lá um dia, não sei como, veio a inspiração, que é sonhar, acreditar e realizar. Sim. Porque às vezes fica só no sonho, também não adianta, né? Primeiro a gente sonha, vem aquela vontade de ter aquilo, sei lá, de alcançar. Depois a gente precisa acreditar muito que a gente consegue. Isso. Porque se eu não acreditar naquilo que eu estou sonhando,
eu não vou ter força para ir para frente, né? Para ir ultrapassando ali aquelas barreiras que acontecem. E aí, lógico, no passo a passo, como eu digo que ninguém sobe a montanha de um único passo, a gente vai materializando esse sonho. Esse podcast, esse estúdio, é um sonho que um dia eu sonhei, imaginei na minha cabeça. Tá aqui poderosa, e agora estamos aqui todos, né? Realizando. Comecei primeiro num estúdio alugado, depois eu disse, não, eu queria era meu próprio estúdio. E aí, desse sonhar, né, vai começando, vem um aqui, dá uma ideia, não sei o quê. E aí a coisa se materializa. Eu também acredito muito, gosto muito até de ler sobre isso, né? Porque de manhã, a primeira coisa que eu faço, quando eu acordo de manhã, que eu agradeço primeiro, né, a Deus que acordei e tudo, eu ouço alguma coisa positiva. Uma meditação ou afirmações positivas. Às vezes eu já acordo em cima da hora, não está muito no tempo. Enquanto eu estou ali preparando meu café, eu boto os fones aqui e estou escutando. Aquilo está entrando. Ou então, na hora de dormir, eu boto, mas de manhã, com certeza, porque isso muda a nossa vibração, né? Com certeza. Muda, sim, totalmente. E eu acredito que todo mundo que consegue as coisas, mesmo que ele diga que não faça, de alguma forma faz, né? Eu acredito demais, assim, essa sintonia. Eu percebo que a mulher moderna, ela está caminhando nesses moldes que a gente está dividindo Sim. aqui. Principalmente a mulher 50 a mais. Eu tenho pilares que eu levo na minha vida inteira. Como você falou, Virgínia, você é muito planejada. Sou. E a base disso, eu sempre divido com as mulheres, que alguns pilares são a gratidão. Eu sou muito grata, Sim. até pelas coisas difíceis que às vezes acontecem na minha vida. A fé, né, que me move desde muito Sim. jovem. A honra. E o trabalho, que para mim é aquela estrada que, em toda adversidade, em todo momento feliz, você acorda todo dia e você tem que percorrer aquele roteiro. Então, aquilo que vai te tirar do dia que tu não quer levantar da cama, Verdade. o dia que você está para baixo, um problema muito difícil, mas você tem aquela estrada para percorrer. Então, o trabalho, para mim, foi fundamental nos momentos mais difíceis da minha vida. Então, eu digo para as mulheres, trabalhem, porque teu propósito vai te levar muito longe, né? E olha, eu acho interessante quando a gente está aqui conversando, que tem a nossa plateia, né? Que a gente tem tem uma a plateia, plateiazinha eu aqui gosto de olhar pros assistindo. meninos e pras meninas E ali. aí tem pessoas de todas as idades, né? Tem meninos jovens, tem a Lara, que é a caçula daqui. A Lara tem quantos anos? 24. Toda vez eu pergunto. Tem 24 anos. Então, assim, o que a Lara já aprendeu de mulheres que vêm aqui, conversa e fala da vida, não sei de quê, né? Então, é muito legal, assim, isso que você está falando. E realmente ter algo para fazer, né? E eu lembrei agora do... Eu não vou me esquecer, viu? Do Viktor Frankl, que é O Sentido da Vida, que é um livro que ele é de um psicólogo que viveu na época lá do nazismo, em campo de concentração, e ele diz que observou, enquanto ele estava lá, ele ficava observando as pessoas. E quem conseguia ficar vivo era alguém que tinha um projeto de vida, uma coisa. Não, eu vou ficar viva, eu vou ficar viva porque eu quero encontrar com a minha esposa, eu quero escrever um livro, eu quero fazer alguma coisa. Então, essa história do trabalho que você diz. Às vezes a pessoa está meio para baixo, alguma coisa não está legal, né? Mas ela tem algo ali para realizar e ela encontra forças e vai para a luta. Né? E uma coisa importante também, dentro desses pilares que eu sempre prego, Francis, é a humildade. Sim. Porque lá em cima do topo tem a gratidão. Depois você vai para a fé, você vai para a honra, você vai para o trabalho. Mas eu acredito que a humildade aqui embaixo, na base dessa torre, se ela não existir, uma hora tudo isso vai ruir. Por mais que você consiga segurar todos esses patamares, porque eu não acredito que as pessoas bem-sucedidas conseguem ir até o final da caminhada da vida sem que isso aqui vire areia movediça. Com certeza. Eu não acredito. A gente tem alguns exemplos, né, na trajetória empresarial no Brasil, homens muito poderosos que ruíram. Sim. E que eram pessoas que não respeitavam os processos humanos, como você falou. Não eram líderes honrosos, verdadeiros. Muito menos humildes, né? Às vezes. E aí essa pessoa não tem humildade. Ela é ostentação, ela é arrogância, ela às vezes é alguém que não acredita em Deus, que não respeita seus colaboradores. Em algum momento da vida, se a gente parar aqui para pensar, você vai ver que você vai achar vários exemplos de homens e mulheres que ruíram pela falta de humildade. Sim. E eu sempre fico, às vezes, até pasma, né? Eu fico assim, quando eu me deparo com alguém assim, eu fico, meu Deus, o que é que passa na cabeça dessa pessoa? Porque, independente dela ter rios de dinheiro e a outra não ter,
todos nós vamos para o mesmo lugar. Quando morrer, vai ser enterrado do mesmo jeito, né? Jeito. A diferença, às vezes, é que um vai no caixão mais chique e o outro num caixão mais simples, mas vai para debaixo da terra do mesmo jeito. Então, assim, eu não sei para quê tanta arrogância, sabe? Tanto... Eu acho que realmente a história volta lá para a expansão da consciência, né? A cada vez que você vai entendendo mais, que você vai estudando, que você vai escutando pessoas que estão mais na frente, com a consciência mais expandida, você vai vendo o tanto que a gente é pequeno e que não precisa, né, se sentir melhor do que ninguém. Dessa ninguém vai sair vivo. Pois não é. O Silvio Santos é um cara assim que realmente ele deu um exemplo, né, de um ser humano mesmo que sabe viver essa humildade, o respeito pelas pessoas, toda a fortuna que ele construiu. Você vê que ele nunca andou ostentando, assim, dizendo, eu tenho isso, eu fiz aquilo, nananã, né? Como hoje em dia muita gente faz. Na dele ali, construiu um império, né? Formou a família dele, passou valores para os filhos que estão aí levando o negócio para frente. Um exemplo clássico que você deu, né? E aí, você falando do Silvio Santos, eu puxo aqui para o Ike Batista, né? O Ike está se reinventando com humildade, com uma nova postura. Eu acho bonito ver Também, isso. eu assisti outro dia uma entrevista hoje alguém dele. dividindo suas experiências e seu fracasso brutal pela falta de humildade. Pois é. Era arrogância, era ostentação, não tinha os pilares fundamentais da vida na base da torre, não havia humildade e ele ruiu. Agora está se reerguendo, recomeçando uma trajetória na base da humildade, da gratidão, do respeito, do olho no olho das pessoas. Então, aí é bacana. E aproveitando todo o potencial que ele tem. Ele é preparadíssimo. Eu quero te pedir licença, 2 minutos. Claro. Para falar aqui dos nossos patrocinadores, que são empresas que estão nos ajudando a levar o Elas Têm Poder ao ar, trazer mulheres incríveis como você aqui. Então, Madame Petit, que é a nossa parceira aqui, dos nossos looks, né? Eu sempre muito elegante aqui com roupas da Madame Petit, porque já sou cliente há muito tempo. E agora somos parceiras aqui no Elas Têm Poder. Então, agradecer as meninas da Madame Petit. Se você quiser conhecer, se ainda não conhece, é só você colocar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na tela e você vai ver as coisas incríveis lá no Instagram delas. Agradecer também o Salão Nick, que é um salão também de uma mulher empreendedora, de uma história bem interessante, que já veio aqui no Elas Têm Poder contar a história dela. Agradecer demais. Eu faço meus tratamentos capilares lá, sabe? Faço tudo que as mulheres gostam para ficar mais bonita. Lá no Salão Nick, é um salão maravilhoso. Também a gente está colocando aí o QR Code na tela. Você pode ligar lá para as meninas, entrar em contato no WhatsApp e marcar o seu horário. E os Postos Full, que é uma empresa que está também com a gente desde o início, que tem unidade aqui em Teresina e no Maranhão, e acredita muito no potencial das mulheres, por isso apoia aqui o nosso podcast. Então, agradecer a todos e vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, como a gente estava falando dessa história da humildade, né, dessa história dos valores, da espiritualidade, eu queria lhe perguntar, nessa pegada aí, a questão da mulher menopausada, né? Vamos falar, porque eu não sei em que idade aconteceu com você, mas, enfim, eu já entrei no período da menopausa, já tem mais ou menos, acho que uns 4 anos. E, graças a Deus, para mim, não foi nada, assim, traumático, porque eu já lia sobre, né? Eu já fazia acompanhamento com nutrólogo e tal, então eu não senti tantas questões, mas a gente sabe que não é igual para toda mulher. Não. Né? E é um período também onde muitas mulheres elas ficam mais tristes. Tipo assim, completou 50 anos, né? Meu Deus, estou na metade da vida, o que é que eu fiz? Ou então, já estou perto de morrer. Tem umas que acham assim, né? Ou vem toda a loucura da menopausa, que é essa oscilação hormonal, né? Que às vezes vem com dores, às vezes vem com aqueles folgachos, né? Vem com várias coisas. Então, eu não sei se você já está no período da menopausa, como é que foi para você, e se você conversa também sobre isso com as mulheres. Converso. E eu acho bacana a gente dividir, porque antes a gente não dividia, né? Sim, era um tabu, né? Era um tabu. E que os homens começassem a dividir sobre a andropausa. Sim. Porque, coitados dos homens, eles não falam sobre isso. Não. Não dividem um com o outro.
Gente, homem pode fazer modulação hormonal. Exatamente. Entendeu? A gente faz, os homens podem fazer. E feliz da mulher que pode, que tem mulher que não tem indicação. Mas, meu amor, no meu caso, a menopausa que lute. Pois é, eu também. Porque eu faço academia, eu faço modulação hormonal, eu cuido da minha saúde mental, faço minhas orações. E aí a gente vai conseguindo, não é que a menopausa vai ser, entre aspas, que as pessoas... mas vai curar? Não, é um processo natural de envelhecimento. É um processo. Mas ela que lute para mim vencer, pois meu então, amor, porque eu tô no luta. Graças a Deus. Eu tô no ringue, entendeu? E a gente tem que ir para cima. E aí esse exemplo que a gente fala, mas nem toda mulher vai poder fazer. Mas nem toda mulher tem essa oportunidade, uma alimentação ideal. Mas não se entregue, não. Não se entregue. Minha mãe tem 82 anos, nunca se entregou. Na época dela, ninguém falava em modulação hormonal, nem nada disso. E ela superou e passou pela menopausa. Então, eu penso que a gente tem que motivar, nesse caso específico da menopausa, as mulheres a entender seus sintomas e como elas podem caminhar juntas com a menopausa. E não ter né? vergonha de falar, E não ter né? vergonha de falar. E falar para os seus companheiros também, para que eles entendam o que está acontecendo, porque às vezes é falta de informação. Eu digo muito que, assim, as nossas vós e tal... Coitada, sofreu muito, porque primeiro elas mesmas não sabiam o que era aquilo, né? Não. E aí não sabia, não tinha nenhum tipo de tratamento. Você falou aí da história da reposição hormonal. Tem mulheres que não podem fazer, mas existem outros tratamentos. Sim. A Ayurveda, por exemplo, eu conheci uma mulher, ela até já veio no podcast, e ela é dessa área, né? Inclusive, estava na Índia esses dias. Então, ela faz tratamentos naturais, com a parte da alimentação, chás, várias coisas assim. E que, inclusive, no caso dela, não era menopausa, mas ela conseguiu até engravidar com esse tipo de tratamento. Então, existem coisas alternativas que as mulheres podem procurar. Né? Não se acomodar, não né, se acomodar. Francis? Não se acomodar, porque eu era daquelas que enrolava na academia. Eu entrava uma época, saía. Agora, eu sempre pedalei, né? Eu pedalo há 40 anos que eu pedalo amadoramente. Eu sou ciclista amadora, mas sempre pedalei, é uma coisa que faz bem para a minha saúde mental. Adoro. Entendeu? Então, é procurar o que te dá prazer, se é uma dança. E procurar. Todo mundo tem uma coisa no bairro, uma academia no bairro, vai caminhar, fazer uma caminhada. Tem que lutar contra a adversidade. Mas eu não posso por isso, por aquilo. Esquece os nãos, vai para os sims e não se acomodar. Porque a menopausa é algo natural, como a andropausa também. Sim. Envelhecer é natural, que significa que a gente tá vivo, tá né? vivo. É assim como a adolescência. Enfim, então são fases da vida. São fases. E eu quero até aproveitar, eu trouxe aqui... para falar, né, sobre esse livro. A doutora André Rufino já veio aqui, porque eu acho bem legal. O nome do livro dela é Prazer Menopausa. Então, assim, ela fala muito... além dos sintomas, ela como médica, ela explica para as mulheres o que está acontecendo, né, o que pode... Mas ela incentiva, isso que você estava falando, ela incentiva muito a mulher a viver essa fase, sabe, de uma forma mais leve. Se conhecendo, buscando fazer coisas que ela, de repente, nunca fez na vida e gosta de fazer. Então, que a gente possa também deixar essa mensagem aqui para as mulheres que estão assistindo, né? Que a menopausa não é o fim do mundo. Inclusive, aqui, ó, ela chiquíssima aqui. Meu Deus. Completando os seus 50 anos aqui na Itália, não é isso? Sim, com meus filhos, né? Com o Ju filhos. E meus 3 filhos, que já são bem grandinhos, né? Mas mãe Lindo, sempre acha né? que filho é criança. Sempre criança. Ó, aí, chiquíssima. Pleníssimo nos 50 anos, né? Eu não desisto, não me entrego, não. Acho que a gente tem que ser feliz. Sim. Se você tá bacana por dentro, você vai transmitir essa alegria no olhar, na leveza da vida. Eu já fui muito preocupada com muita coisa, Francis. Eu já fui preocupada de como eu deveria me portar, como eu deveria me posicionar. Incerteza sobre a criação dos filhos, porque a gente não nasce com cartilha para criar os filhos. Incerteza sobre relacionamentos. Nem sempre eu sou o que eu sou hoje, né? A gente tá sempre... a gente vai se transformando, um ser humano né? em construção. Mas eu posso dizer que aos 50 eu tô bem leve. Que bom. Mas eu me preocupei em chegar aos 50 leve. Você foi se organizando, né? Se programando. Me organizando para estar interiormente bem aos 50. Sim. E de tudo, de fazer essa coisa que eu falei, de cuidar da academia, de alimentação. Ainda esbarro um pouco na alimentação, porque eu gosto muito de doce. Sim. E aquela coisa toda. Mas procurando cuidar da minha religiosidade. A terapia, você faz? Fazer terapia. Tudo direitinho, porque quando a gente faz direito, não pode dar errado. Imagina você fazendo errado, o que não vai dar? Pois é. E até para ser uma melhor mãe também, né? Porque, às vezes, quando a gente não se organiza, a gente termina, de alguma forma,
Descontando quem está ali por perto, né? Nos filhos. Eu sempre quis ser exemplo para os meus filhos. Uhum. Uma vez me perguntaram por que eu era tão... Eu nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Porque eu era tão... Rígida. Soldado romano. Aham. Comigo mesma, muito exigente comigo Sim. mesma. Não estou dizendo que todo mundo precisa ser como eu. Estou dizendo que foi meu jeito. Sim. A fórmula deu certo, ok. Mas eu falei, porque eu quero ser um bom exemplo para minha filha. Eu saiu de imediato a resposta. Sim. Quer dizer, não é porque eu queria ser uma pessoa de sucesso. Eu queria ser um bom exemplo para minha filha. E eu falei da minha filha, porque eu sei que para a mulher é tudo mais difícil, você sabe, né? Você, a primeira filha é mulher? Ou são 2 homens e uma mulher. A mulher é a caçula. É a caçula. Então, é tipo aquele instinto mesmo de protetora, né? Mãe protetora. Eu queria que ela visse que a mãe conseguiu superar muita coisa, que a mãe está sempre em busca de mais, como foi com a minha mãe. Sim. Né? Minha mãe é maravilhosa. Então, eu me espelho quando eu vejo, mas se a mamãe conseguiu, eu consigo. Se a mamãe levantou depois de uma morte de uma irmã, uma morte de família, eu vou conseguir também. Eu acho que é uma responsabilidade de vida que eu tenho com meus filhos, né? Eu sei. Eu tenho muitos comigo. Se eu fraquejar, se eu estiver mal, meus filhos vão estar mal. Se eu estou bem, eu estou dando um exemplo para eles estarem bem. E você casou muito jovem? Muito jovem. Eu, com 24 anos, tinha 3 filhos, já trabalhava na TV. Foram 30 anos de caminhada, né, na comunicação. Sim, a gente ainda nem conversou sobre isso, né? Mas a TV foi tudo para mim, a vida inteira. Foi né? seu primeiro trabalho, já foi na TV? Foi o primeiro trabalho. Já fui direto para a TV. Aí, tem ela aqui, ela onde é isso aqui? E essa é na TV Meio Norte, uma casa muito bacana, né? Eu passei na TV Clube, na TV Cidade Verde e na TV Meio Norte. Sempre demorei muito nas empresas, eu que saí, pedi para ir para outro desafio. Sim. Ter um relacionamento muito bacana com as emissoras todas, graças a Deus. Tem mais Com alguma as equipes. Ó, cabelinho curto. Ei, Ana Maria, eu tenho um sonho, mulher, de um dia conversar com a Ana Maria Braga. Vai que dá certo, né? Olha, vai ter que pensar vai que dá certo. É a lei vamos da atração. começar a sonhar. Mentalizar. Eu acho ela uma mulher muito trajetória incrível. Belíssima. Muito forte, incrível. Né? Ela é. Aí eu era uma menina de 26 anos. Tem mais alguma foto aí? Não, né? Então, vamos lá. Então, continuando a história. Então, você agora, vamos contar um pouquinho aqui. Sim. Como jornalista, você disse que se cobrava muito, né? Assim, você, como mãe, como mulher, enfim, para dar o exemplo. E aí, essa vida profissional, né? Você escolheu o jornalismo porque sempre gostou? Como é que foi que você caiu lá no jornalismo? Pois é, para você ver como é que são as coisas da vida. Muita coisa acontece na minha vida quando eu menos espero. E eu acho que também porque eu nunca fui uma pessoa muito fechada a desafios, e porque sempre também fui uma sonhadora. Sim. Incurável. E nisso, as oportunidades, quando apareciam, eu pensava, pode ser bom. Eu me formei em Direito no Ceará, morei uma década em Fortaleza, tenho também um network muito bacana no Ceará. E aí eu estava em Floriano, no Piauí, e foi abrir uma emissora de rádio. E eu sempre gostava, porque eu era do grupo de teatro amador da faculdade de Direito. Sim. Gostava muito de me comunicar. Eu fui redatora do meu jornal do meu colégio, no interior do Piauí, onde eu estudei. Então, eu já tinha isso no meu DNA, né? E aí, eu fui fazer um curso que a rádio estava oferecendo para aprender a falar. Entendeu? E eu tinha um colega lá que trabalhava na rádio. Então, eu comecei a ir para lá de brincadeira, porque eu estava de férias. Eu tinha acabado de me formar em Direito. Aí eu falei, vou fazer o quê que dá para fazer em Floriano, meu Deus? E aí eu falei, vou para a rádio. E lá eu ficava brincando de conversar com ele. Fiz o curso. Quando terminou o curso, ele falou, vai ter um curso aqui de fotografia e imagem com o pessoal de Recife que vem para cá. Tu vai fazer esse curso? Eu falei, tá bom, bora, né? Não tô fazendo nada aqui. E fui fazer o curso. Quando terminou o curso, o Andrade, que era o diretor lá de tudo, ele disse, olha, na verdade, a gente está em Floriano, um monte de gente se inscreveu neste curso. Porque vai abrir uma afiliada da Globo aqui. A gente queria captar talentos que tivessem vocação para comunicação. E a gente selecionou alguns nomes para fazer uma proposta de trabalho. Olha como a Globo selecionava as pessoas naquela época. Naquela época, né? Tá vendo? E aí fizeram uma reunião, me chamaram e falaram, a gente gostou de você para você ser apresentadora do nosso primeiro telejornal e diretora de jornalismo. Olha aí. Que tal? E era um salário bacana para a época, eu recém-formada, menina. Cheguei em casa e disse para minha mãe, não volto mais para Fortaleza. Vou ficar aqui em Floriano. Mamãe, o quê? Meu pai nem olha na minha cara.
italianos, zangados. Porque meu pai foi criado no Brasil desde novinho. Sim. Nasceu no interior de São Paulo, Rio Claro, e passou em 2 concursos, Banco Brasil, Caixa Econômica, fui para Floriana, assumi um, para voltar para São Paulo, conhecer minha mãe, nunca mais voltou. E aí meu pai nem olhava pra minha cara. Minha mãe, seu pai vai lhe matar. Eu digo, mamãe, pelo amor de Deus, começa amanhã. Eita. Aí comecei na afiliada da Globo. E logo, quando me contrataram, me mandaram 3 meses para a Globo Nordeste. Então, eu fiquei dentro da Globo Nordeste já com todo mundo da Globo, com o Chico José, Beatriz Castro, e aquele pessoal todo que eu via na televisão. E lá aprendi tudo, né? A Globo foi uma grande escola, 10 anos. Eu fiz tudo quanto é de curto, tu imaginar. Que de bom. editora de texto e tudo. E tenho grandes amigos aqui na emissora da Globo local, que são meus amigos até hoje, que eu amo de paixão. Aí, com humildade, a gente vai crescendo, né? E aí eu fui conquistando meus espacinhos e eu sempre dizia, vão me demitir uma hora, vou sair da televisão uma hora, o que eu vou fazer? E a TV nunca me expulsou, né? Eu sei. E aí foi indo, e eu resolvi dar esse start, dar essa pausa, depois desse tempo todo, quase 30 anos de carreira, e cuidar um pouco da minha vida pessoal, da minha cidadania. E estou aqui nesse processo hoje, nesse intervalo, e vou dividir meu tempo entre a Itália e o Brasil, porque não vou ficar 100% longe dos meus filhos, da minha mãe. Sim. Né? E nem também vou ficar longe do Ju. Ele Os tem seus negócios 3 filhos... e vem sempre para cá, para o Brasil. Então, a gente consegue conciliar. Os seus 3 filhos moram aqui em Teresina? Moram aqui em Teresina. E aí, você vai ficar, tipo... A base é Teresina e depois vai para lá. Minha ideia inicial é aqui e lá. Né? Então, eu tenho projetos profissionais para o Brasil, para o Piauí. E tem umas propostas de trabalho que a gente vai devagarzinho, vai vendo como acomodar. Não estou com urgência por nada. Meus projetos de trabalho eu não vou largar nunca, né? Mas aí eu vou dividir nesse tempo, esse tempo de permanência no Brasil, como eu fiquei muito tempo fora agora, na Itália eu vou dedicar mais um pouco aqui e vou ficar alternando. Tem um casa lá, tem um casa aqui, e a gente vai organizando. Tá tudo certo, né? E vai dando certinho, que Deus é bom. Que bom. Pois é uma história bem interessante, né? Bem movimentada aí, muita novidade. Movimentada, muita novidade. Mas, assim, os filhos gostam dessa sua história de você ficar para lá e para cá? Gostam. Eles querem tirar a cidadania também, vão precisar se dedicar uma hora para ir. Meus filhos todos falam inglês fluente. A menina que formou médica agora já fala italiano e inglês. O Roberto também, ele já tem uma base muito boa no francês. No italiano ele já fala, no inglês também. Enfim, eles são meninos já prontos para muita coisa. Que bom. E você, como mulher e mãe aí, fica super orgulhosa, né? Eu fico, Fran. Você também, né? Sim. Você é um empresário de sucesso, eu já sei sua história. Bem-sucedida com o seu empresário, com o seu marido. Acho muito bacana acompanhar histórias assim no Piauí. Eu acho o máximo você estar aqui num podcast como esse para incentivar mulheres. A gente tem que mesmo fazer isso, gente. Dar oportunidades para as pessoas crescerem, impulsionar e dividir nessas histórias bacanas. E mostrar, né? Tanta mulher legal. Sim. Uma vez eu fui fazer uma palestra não, fui participar de uma roda de conversa em um órgão aqui em Teresina. E aí eu estava lá e tal, de repente eu virei assim, e na parede estavam várias fotos dos ex-presidentes, mas era tudo homem. Só tinha uma mulher perdida lá no meio. Olha, aquilo me deu uma coisa, porque eu sempre... Não é que eu seja contra os homens, eu digo sempre isso. Eu gosto muito de colaborar, de trabalhar com homens, mas as mulheres, elas precisam cada vez mais, né, de espaço. E nem toda mulher tem coragem de estar num local e levantar a mão e falar, e dizer que não concorda, ou de se colocar para algum cargo de liderança. E aí eu olhei lá e eu disse assim, meu Deus do céu. Aí foi automático assim, eu disse, e aqui, era o CRA. Eu disse, aqui, esse monte de homem aí, presidente, com certeza eles estão ali, mas ao lado deles, dentro aqui da própria... Tinha um monte de mulher ajudando, um monte de mulher dando ideia, um monte de mulher incentivando. A própria mulher lá na casa, né? Quantos empresários não realizam coisas assim interessantíssimas que lá na casa dele, lá na hora de dormir, a mulher está lá conversando e dando dica. Sim. E dando, às vezes, conselho, né? Sim. Então, assim, o que eu sempre gostei e que hoje eu tenho a oportunidade de fazer aqui no podcast é dar mais visibilidade e dizer para a mulher, você pode, você consegue, né? Você tem valor. Porque a sociedade, como um todo, hoje, lógico, está bem melhor, mas sempre na história da humanidade, a mulher, ela sempre ficava ali do ladinho, né? Quando não era atrás, do ladinho e tal, comportadinha, às vezes mulheres altamente competentes. Eu assisti alguns filmes de épocas, né? Esses filmes de épocas,
onde a mulher era altamente competente, mas ela não podia se mostrar, falar, ir à frente. Sempre quem era o marido, outra E pessoa. quantas sociedades a gente ainda tem na humanidade Ainda hoje existe, assim, né? ainda existe. Mulheres ainda sendo torturadas, queimadas. O pior é que a gente vê que tem muita coisa para evoluir ainda, né? Muita. E a gente vai fazendo aquela nossa gotinha, né? Como a gente fala. Enfim, cada uma do seu jeito. Vai falando ali, vai mexendo aqui, né? Movimentando. E aí, eu queria até abrir um parêntese aqui, porque a gente falou muito de Itália, e eu queria falar do Brasil. Gente, o Brasil é um país com tanta oportunidade, porque no Brasil, você vê, tem oportunidade para criatividade, para alguém. É o vendedor de latinha, é o cara que vai levar as coisas para reciclagem, é o cara que está empreendendo na periferia, aproveitando materiais, como eu falei, para reciclagem, mas também aproveitando as oportunidades. O cara que, se você quiser no Brasil, por exemplo, um pichador, ele pode ser um muralista hoje. Mas o que eu estou falando dessas coisas muito pequenas que as pessoas podem estranhar, mas eu vou concluir meu raciocínio, é que o brasileiro, ele pode estar bem em qualquer lugar do mundo. Porque enquanto muitas sociedades são muito burocráticas, o brasileiro é muito criativo. O brasileiro não tem vergonha, como eu falei, que está no nosso DNA, de pedir para fazer qualquer tipo de serviço, ou para chegar em um lugar estranho e ele ficar envergonhado. O brasileiro não é envergonhado. Né? E a gente tem um país que tem um clima maravilhoso o ano inteiro. Na Europa, eles perguntam muito. Ai, meu Deus, aquele clima do Brasil, que coisa maravilhosa. Porque, como eu te falo... Porque não tem esses invernos rigorosos, né? E lá as coisas são mais burocráticas. A Itália é muito burocrática, muito lenta. Aqui no Brasil, não, gente. A gente resolve tudo com facilidade. Aqui as pessoas, todo mundo é muito tecnológico. Lá não é tanto, nas cidades. Então, aqui tudo muito ágil. O brasileiro é veloz, entendeu? Um clima maravilhoso. A gente é muito carismático, muito criativo. Viver no Brasil é maravilhoso. Se você disser, Virgínia, você prefere viver no Brasil ou na Itália? Independente de família. Eu prefiro o Brasil. Né? Mesmo com a insegurança. Mesmo. Não, mesmo. Aí, tirando a insegurança. Tirando a insegurança. O que estraga o Brasil é a segurança. Mas se você disser, onde você preferia, com o seu DNA, viver, com o meu jeito, Brasil? Com certeza, que é mais livre, mais alegre, né? O Brasil, o brasileiro. Mas o italiano gosta do Brasil. Né? Acho que muito italiano preferia viver no Brasil também. E as novelas, que hoje em dia eu mesmo também não assisto mais novela, mas as novelas antigas nossas eram muito boas. Eu não sei se é porque não tinha outras coisas pra gente assistir, mas outro dia eu estava me lembrando de algumas novelas da nossa lá quando eu era adolescente, que eram novelas maravilhosas. E em Portugal eu sei que eles gostam muito das novelas do Brasil, né? Sim. Lá na Itália, não sei se passa, se eles gostam. Tem de tudo. Logo lá na Itália são vários canais de TV, várias redes de TV. Aqui o Brasil é um monopólio meio fechadinho, hein? Mas lá não, lá tem de tudo. Tem uns canais com uma programação mais tradicional, com essas coisinhas mais antigas, umas comédias, entendeu? Muito bacana. Mas eu sempre fico, Francis, com uma delicadeza de falar a verdade. Né? E para que as pessoas não se ofendam, nem na Itália, nem aqui. Cada país tem suas particularidades, como eu falei no início. Seus desafios, cada qual no seu quadrado, suas potencialidades. Mas o brasileiro precisa valorizar mais o Brasil. E o piauiense, né? Também, porque eu percebo muito que, não sei se é só no Piauí, eu estou falando porque a gente vive aqui. Tem uma tendência, gente, como é que tá o tempo aí? Porque senão, pronto. Tá. A tendência é a gente valorizar o que é de fora. Não é? Aqui tem excelentes profissionais, tem, sabe, excelentes várias coisas. Mas, assim, aí a pessoa é um excelente profissional, tá aqui, ninguém valoriza. Aí ele sai daqui e vai morar fora. Quando volta, é outra história. Ou então, assim, faz tá sucesso aqui, lá fora. faz sucesso, sei lá, foi chamado para alguma coisa na televisão, sei lá aonde, aí fora. Aí, a partir daí, começam a valorizar. Então, é como como é que eu posso dizer? É um sentimento, assim, de vira-lata, assim. É do Piauí. Na verdade, entendeu? Eu penso que... Lógico que não é todo mundo, né? Mas o que eu estou dizendo no geral. Não, estou concordando com você. Tem uma resposta que eu recebi numa entrevista que resume bem o seu pensamento. O ex-ministro Reis Veloso, que foi o nosso grande ministro, né? Que trabalhou...
pelo Brasil, pela nossa economia, o piauiense, eu perguntei para ele numa entrevista o que o Piauí precisava para que a economia do Piauí realmente acontecesse. Sim. Ele disse, e eu pensei que ele ia fazer me dar uma resposta técnica. Aham. E ele disse, uma revolução da cuca. Então, o que eu penso que você está querendo dizer é que a gente precisa ter mais autoestima. Exatamente. Né? Porque quando você chega aqui, você vê Teresina é um núcleo, o Nordeste inteiro, né? O Ceará, o Piauí, o Maranhão. O Nordeste é maravilhoso. Uhum. Então, a gente tem um núcleo de serviços muito bacana. Olha, um brasileiro, um cabeleireiro, aqui no Piauí, no Brasil inteiro, ele é o melhor do mundo. Então, os serviços de beleza, de estética no Brasil são incomparáveis. São incomparáveis. Você tem outros tipos de serviços que rodam muito bem no Brasil, que as coisas desenrolam. Eu estava falando do Uber, né? Uhum. Que aqui no Piauí acho que precisa melhorar bastante. Sim. O Uber, mas em outras regiões do Brasil é bem bacana. Funciona direitinho. E também eu sei que o Uber é uma empresa internacional, mas no Brasil funciona super bem, desenrola super bem. A gente tem a medicina que funciona muito bem. Sim. Nós temos um serviço de saúde no Brasil. Eu falei muito da Itália, mas aqui também é muito bom. A própria arquitetura, né? Aquele novo hospital que a gente tem aqui, o Hospital Universitário. Estou muito impressionada com o atendimento daquele hospital. Tem um familiar que precisou e eu entrei e eu vi tudo como é que é lá dentro. Então, a gente tem o urbanismo em Teresina. A gente sabe que tem uma deficiência nos bairros. Eu fui repórter de rua há muitos anos. A gente sabe que a gente tem uma economia que precisa evoluir muito. Mas é uma cidade bonita, Teresina. Sim. Né? A gente deve a muitos... gestores, eu não vou chamar políticos, porque eles foram mais que políticos, mas gestores que cuidaram da cidade. Sim. A gente está precisando disso em Teresina, né? Que continue isso, que a gente consiga evoluir. O litoral está evoluindo, Barra Grande é belíssimo, extraordinário. Eu acho que o Piauí, de novo, está pronto para acontecer. Né? A gente tem evoluído, dá um passo um pouquinho mais lento. Acho que agora tem que ir num passo um pouco mais largo. Não sei se você concorda. E que a gente melhore exatamente essa percepção do nosso valor. E nós, teresinenses, piauienses, enfim, valorizarmos mais, né, a prata da casa, as pessoas. E, lógico, não é dizer, eu não vou olhar mais lá para fora. Claro que a gente tem que olhar, que a gente tem que aprender, que a gente tem que também receber. Barra Grande mesmo tem muita gente de fora, não é? E aprender, né, enfim, e querer evoluir, mas entendendo que a gente tem coisas legais, que as pessoas aqui são pessoas muito capazes, inteligentes, como você mesmo falou, né? E em todas as áreas. Em todas as áreas, se você for ver, na área dos professores universitários, né? Os arquitetos, os médicos, advogados, o pessoal que trabalha aqui, com essa parte de tecnologia aqui, imagens. Então, assim, não deixa nada a desejar para outras pessoas de outros locais. Então, a gente precisa só que realmente os gestores públicos também tomem mais conta, queiram resolver algumas coisas, que as pessoas também tenham consciência, né? Assim, na hora que vai votar, em quem vai votar, estudar um pouco também sobre o que é política, sobre o que cada um precisa entregar, né? O que cada um desses políticos precisa entregar para a população. Que a gente termina, eu não gosto de política, eu não quero saber, eu não vou estudar. E a grande massa também não entende mesmo. Porque é só com essa expansão de consciência que vem de todos os lados, né? Da parte tecnológica, da parte intelectual, espiritual, é que o mundo, a cidade, enfim, tudo vai evoluindo, não é isso? Com certeza, E o que você diria para uma mulher 50 mais, para que ela, sabe, vivesse de uma forma mais leve e aproveitasse o máximo essa nova fase da vida, né? Que é exatamente 50 e daqui para lá ainda tem muita coisa para acontecer, não é isso? Eu diria assim, se eu pudesse dizer para uma mulher 50 mais e também para as mulheres mais jovens, né? Se eu pudesse voltar e dizer para a Virgínia de 20 e poucos anos, eu diria, você está no caminho certo, menina, continue sonhando. Porque o sonho é a grande ferramenta para você materializar um futuro de sucesso. Com certeza. Porque tudo começa no pensamento. No pensamento, verdade. E aí eu quero te fazer a pergunta, qual é o seu superpoder? Porque toda mulher que vem aqui, né, a gente pergunta isso, porque para a gente superpoder são os dons, as habilidades, enfim, dessa pessoa. Se você fosse escolher um superpoder seu, que superpoder seria esse? Que trouxe a Virgínia Fabris até, né, esse momento aqui. A gratidão.
A gratidão é um superpoder, né? Porque diz que quanto mais a gente agradece, mais bênçãos, né? Acontecem na nossa vida. É tão curioso isso na minha vida, porque a rua que eu fui morar na Itália, eu só descobri depois, quando eu fui fazer o registro, né, da minha casa em cartório direitinho. Primeiro eu conheci, né, gostei até a casa, o terreno e tudo. É Rua da Gratidão. Olha que legal. Interessante. Rua da Gratidão. E é curioso, porque eu tenho as equipes, sempre trabalhei com muitas equipes de jovens. Eu adoro, que eu aprendo com eles, né? Sim. Eles tinham sempre essa conexão muito grande. E aí, a última vez que eu fiz um grupo de empresários, vou até te colocar no meu grupo de empresários, Vamos vou convidar, lá. que é um grupo de empresários que eu tenho no WhatsApp. E a pessoa que estava uma menina jovem que trabalhou comigo muitos anos, a Luana Santana, ela botou lá. Eu disse, como é que vai ser o nome desse grupo? Ela disse, gratidão, é tua cara. Pronto. Aí eu até não tinha internalizado tanto isso, né? Eu falei, é a minha cara, que bom, né? Pronto. Porque eu sempre falo muito da pessoa ser grata, né? E que a gratidão traz pra gente tanto conforto espiritual, como atrai o melhor da vida. Coisas boas, né? Realmente. Hoje eu estava falando lá em casa de manhã, a gente comentando de uma determinada pessoa. Aí eu falando assim, ó, eu li em algum lugar, não me lembro aonde, ó, aí, Lucas, tinha que aparecer. O Lucas, de toda vez eu digo assim, eu li falando sobre a importância da gente perceber o foco que a gente está ajustando ali para enxergar as coisas. Se a gente quer olhar para o dia de hoje, por exemplo, e a gente está com o nosso foco ajustado para o lado positivo, para o lado da gratidão, a gente sempre vai ver coisas boas para agradecer. Sim. Mas se eu tiver com foco, né, para o lado do negativo, da ingratidão, enfim, eu vou encontrar coisas para dizer, por isso, ó, não tá bom por isso, não tá bom por aquilo. Então, essa história de ajustar o foco, né, da gente procurar realmente trabalhar a mente para ver o lado positivo das coisas. Não é para viver num mundo de conto de fadas achando que nada de ruim acontece. Claro que não. Né? E em algum momento da minha vida, Franci, eu precisei, inclusive, me afastar de pessoas, núcleos de pessoas que cultivavam intriga, fofoca, pessoas ingratas que reclamavam muito, que praguejavam muito. Inclusive, nesse mesmo sentido que você está falando, de reclamar muito da cidade, criticar muitas coisas. Então, eu vi que chegou uma época que você começa a amadurecer, que eu comecei a ver que eu estava inserida equivocada. Que não estava dando certo aquilo ali, né? Não. Eu estava inserida nos núcleos errados, nas companhias que não eram ideais e que não era o meu propósito. E eu comecei a procurar me relacionar mais com homens e mulheres que tivessem uma cabeça mais inteligentes que eu, mais alinhados, propositivos, né? Mais alinhados com o meu sentimento interior de gratidão, né, de perseverança, de obstinação na vida. E deu muito certo. Não, Mudei incrível. Ciclos de vida, ciclos de amizades. Essa virada de chave acho que é importante para o pessoal jovem. Isso, e a gente não ter medo Acordar de desagradar, né? Eu digo muito, não ter medo de desagradar, porque, tipo, ok, é amigo e tal, andou comigo até hoje, mas não está mais fazendo sentido, não é se intrigar, mas seguir a vida, e aquela né? pessoa vai continuar bem, você pode cumprimentar, você pode se entender, mas não é a pessoa que vai estar no teu dia a dia porque não faz parte do teu propósito. Verdade. Isso vale para amigos e familiares. Amigos, familiares, negócios. Às vezes você está numa empresa também, ou está fazendo um negócio, sei lá, com um cliente que não faz muito sentido, que é aquele cliente problemático. Não vale a pena, né? Não vale a pena, né? Então, assim, a gente precisa realmente saber fazer escolhas e ter essa coragem de desagradar. Porque muitas vezes a pessoa entra numa furada porque fica com medo. Não, o que vão dizer de mim, né? Como você falou lá no início, que se preocupava e tal, com o que iriam falar de você, né? Mas a gente, às vezes, quando é muito jovem, é natural, né? A gente tem muitas inseguranças. E aí, eu te falei, a Virgínia sempre foi assim, não. Mas uma hora eu precisei amadurecer, né? E graças a Deus que amadureci. Mas eu falo muito para as meninas, tentem amadurecer um pouquinho mais cedo, que vai ajudar. É a vantagem da gente, né? De misturar também gerações, é legal, né? Como você disse, a gente aprende com os mais novos e eles aprendem um pouquinho com quem já andou mais um pouquinho na estrada, né? Tá mais na frente. Virgínia, e me diz o que define para você uma mulher poderosa? Se você fosse dar uma definição, uma mulher poderosa é uma mulher que está alinhada com a família, com esses valores que eu prezo, que eu considero, né? Uma mulher que tem a fé como pilar da sua vida. É aquela mulher que tem a honra de não maltratar as pessoas,
não humilhar ninguém, ter humildade diante das adversidades. Mesma situação, às vezes você está numa época da vida que você não tem, e falando bem claramente, você não tem muito dinheiro, Sim. você tem mais, uma época que você está podendo mais, você tem que saber quem você é para você não se desvirtuar. Verdade. Não se afastar dos seus amigos verdadeiros quando você está muito bem. Não humilhar as pessoas que estão aqui na base da pirâmide quando você está muito bem. Cuidado que na queda você vai passar por baixo para topar com elas. É verdade. Né? Então, acho que a mulher que ela tem família, fé, honra, humildade, perseverança no trabalho, se não está trabalhando tão bem porque teve adversidade, mas que ela tem propósitos, né? Que seja criar um filho, educar sua família, honrar a família, não abandonar os parentes, não abandonar seus amigos, dar exemplo aos filhos, para a família, para a sociedade. É difícil ser tudo isso, né? É, mas a gente Ninguém vai é perfeito. tentando, né? Mas uma coisa que a gente sabe, eu sou católica, é que os santos, eles não nasceram santos. Uhum. Então, quando eu falo da gente ter uma evolução espiritual, é dizer, a gente tem que procurar o caminho da santificação. É até um assunto meio aqui para o podcast. É outro tema, né? É Pra gente outro tema conversar. para você abordar depois. É. Mas, na verdade, gente, a gente tem que se esforçar para ser melhor Pra mesmo. ser um ser humano bom. Para ser um né? ser humano bom. A gente É. tem que ir o caminho da evolução. É difícil? É difícil. É. E não é na base da culpa e de ficar martirizando pecado, não. É nas pequenas coisas, uma palavra, é um incentivo. Você conversar com o porteiro, perguntar como é que foi o dia dele. Eu me importo com as pessoas. Sim. Eu me importo. É importante, eu também. Eu gosto muito dessa coisa de ser gente, né? De ser gente de verdade. Eu me alimento, eu gosto de gente. É. Pois, Virgínia, olha, eu quero agradecer demais a sua disposição de vir aqui conversar, contar a sua história, porque a gente sabe que você tem muitos compromissos e tal, mas é muito importante a gente ter também a sua presença aqui, né? Uma mulher que já fez tanta coisa na vida, que tem uma história legal para contar, que continua fazendo. Então, que você siga aí sua estadia no Brasil, que seja muito boa. Muito obrigada. Né? Que seja muito boa, que possa estar também levando o nome do Brasil quando você for para a Itália, né? Expandindo aí as coisas boas do nosso Piauí. E, enfim, qualquer hora a gente se encontra. Se quiser me botar lá no seu grupo, pode me colocar. Já está convidada, né? Né? E aí, eu queria lhe agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui com você. Obrigada, eu que agradeço. Uma honra muito grande. Eu sou muito feliz, assim, de ver que você está fazendo um trabalho como esse aqui, que é para o mundo, mas com base, né, sediada aqui no Piauí. Você podia estar muito bem acomodada no seu lugar, depois de conseguir conquistar tanto o merecimento com o seu trabalho, nos seus negócios, no seu grupo empresarial. Não, você está aqui compartilhando realidades para as mulheres se inspirarem. Sim. Então, para mim, eu que agradeço, foi uma grande honra. Adorei nosso bate-papo. O primeiro de outros, né? Quem sabe a gente não vai combinar outros aí. Combinamos. Tá? Muito obrigada. Volte sempre que puder, que quiser. Se quiser vir, vou falar agora do estúdio, né? Se você que está aqui assistindo, né, esse podcast maravilhoso, com essa imagem linda, né? Que eu sei que a gente está linda aqui, que a gente fica linda aqui, com essas luzes aqui do estúdio. É muito bacana seu estúdio. E se você quer aqui, fazer sua palestra, gravar sua palestra, o seu curso, ou o seu próprio podcast, fazer vídeos curtos para sua rede social, tudo você pode fazer aqui no ETP Studios. É só você também passar a câmera aí do celular no QR Code que está na tela e entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter todo o prazer de lhe apresentar aqui e de fazer as suas ideias virarem aqui um excelente produto. E agradecer também a você que está com a gente. Se você gostou, deixa teu like, deixa teu comentário. A Virgínia, ela vai, né, ler aí os comentários, responder na medida do possível. Compartilha esse podcast, né, esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, porque como a gente falou tanto aqui, né, de mulher, de tantas coisas legais, quanto mais você interagir aí, mais essa mensagem vai para o mundo, né? Mais o algoritmo entende que é um conteúdo relevante, ele vai espalhando, e a ideia é essa, é espalhar essas histórias legais para mais e mais mulheres, despertar o seu poder, que é isso que a gente faz aqui. Então, um abraço para você e até o nosso próximo episódio com uma convidada aí que é surpresa, né? A próxima. Então, um abraço e até lá.